Vamos lá, garotas. Nós estamos ainda falando sobre Efésios 6 e nós estamos falando sobre a batalha espiritual. Nós começamos a falar sobre isso no dia 8/2, quando nós falamos que o cristão está em guerra, quer ele queira ou não, que o nosso inimigo é espiritual e não pessoas, que ignorar isso pode nos trazer derrotas. E aí a gente começou a fazer uma leitura a partir do versículo 10, de versículo por versículo, e a gente entendeu do 10 ao 13 o que é essa batalha, né? Os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais, que são aquelas coisas que estão descritas ali como os nossos inimigos. A gente viu como eles funcionam. Os principados, eles parecem um padrão mental normal meu, mas é uma influência espiritual, algo que foi construído desde que eu era criança, que eu fui ouvindo, e hoje parece uma coisa normal. As potestades, elas não são um grupo enorme de demônios que vem em cima de você. É uma força que explora a sua emoção para você decidir baseado na sua emoção. A gente falou sobre os dominadores do mundo, que é a realidade sem Deus, né? Reorganizar a realidade para que a gente não precise de Deus. E aí a gente falou das forças espirituais do mal, que são aqueles que são ataques diretos. Aí a gente explicou na aula passada como que acontece, né? Principalmente sugestão de pensamento, intensificação emocional e uma estrutura de pensamento persistente. É uma voz interna, não é algo que eu escuto externo, né? E aí a gente falou do verbo tomai, o iabete, né? Que a gente saiu do imperativo passivo para o imperativo ativo. Vocês lembram disso? Lembram disso? Aí nós falamos revestivos de toda a armadura, que não pode ser só um pedaço, e para que possais resistir, né? Que a ideia é permanecer. E aí eu dei o exemplo daquele bonequinho de brincar do João Bobo. Ele apanha e volta, apanha e volta, apanha e volta. A ideia da armadura é essa, que a gente não nos mova do lugar onde a gente está. A nossa ideia não é sair ganhando um monte de território, é não abandonar a posição que nós temos. E aí a gente falou do dia mau, que não é um período histórico específico, pode ser qualquer dia onde a minha pressão espiritual aumenta, tá? E aí fala de depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis, né? A armadura não é aleatória, cada peça responde a um tipo específico de pressão e os níveis de ataque, as minhas ideias estruturais feitas pelos principados, as influências que dirigem o meu comportamento, feito pelas potestades, o sistema do mundo que normaliza o afastamento de Deus, feito pelos dominadores, e os ataques pessoais diretos, que são as forças espirituais. Então Paulo usa a armadura romana como uma metáfora da vida em Cristo. Aí a gente vai começar a falar, eu vou revisar, a gente já falou do cinturão da verdade, mas a gente vai falar sobre ele de novo, começar sobre ele, tá? Então agora a gente já passou do versículo 10 ao 13 e a gente vai começar do 14 ao 17. A gente falou do cinturão da verdade, que ele sustenta toda a armadura. Sem ele o resto não se encaixa e que a gente tem que sempre combater as mentiras do diabo com a verdade de Deus. E aí eu dei o exemplo aqui de uma roupa frouxa, de um cinto, né? Você tiver com uma calça larga, não tiver com cinto, você vai andar, vai cascar cair, né? Quando você vai usar uma roupa aberta, uma saia, um vestido, você coloca uma calcinha mais justa, porque não é para ela cair enquanto você estiver andando. Geralmente a ideia é essa, né? Então o cinturão da verdade é aqui que mantém tudo junto. E a gente viu que a verdade é quem? Eu sou... A verdade é Cristo, né? A gente tem outra arma, que é a palavra, mas aqui quando ele fala da verdade, ele fala dele mesmo.
né? Quando eu vivo uma vida sem verdade, a minha armadura fica frouxa. Então, quais são as mentiras internas que eu escuto? Você não é suficiente, você não é amada, Deus te abandonou, eu não presto se eu não fizer nada, você falhou demais, Deus cansou de você. Então, todas essas mentiras internas que são me sugeridas, são sugeridas especificamente pelos principados. Qual que é a verdade? Você é filha, você é amada, você é sustentada por Deus. Então, sem a verdade revelada, eu começo a murchar. Toda vez que eu sou contestada por alguma coisa, se eu não souber quem eu sou de fato em Cristo, isso me atinge, isso me afeta. Então, qual que é a função do cinturão? Firmar toda a armadura. Sem ele, tudo fica solto e vulnerável. Aqui, a verdade, ela funciona como um reorganizador da minha mente. Não é sinceridade, não é opinião, é a realidade que foi definida por Deus. E aí sim, aonde a gente encontra essa verdade? Na palavra, tá? Contra qual ataque que o cinturão funciona? Contra o ataque dos principados, tá? Que é a estrutura de pensamento falso. Essa coisa que você escuta sempre e que você interioriza como fosse você, tá? Eles atuam criando interpretações erradas da realidade. Você não é confiável, você não mudou, o pecado compensa. Como que o cinturão nos protege? Ele não vai impedir que esse pensamento venha, mas ele impede que eu aceite aquilo como verdade. Opa, o pensamento veio, eu falo, não é isso. Eu falo com a minha boca. A gente viu aqui, a irmã Beth falou semana passada que ela começou a falar com a boca. Isso surgiu mais efeito. Então pode ser que eu fale com a boca, mas pode ser que seja só um pensamento. Ele veio, eu já mando ele embora. Né? Eu já falo, não, isso daí já passou. Eu já fui perdoada, isso daí não é verdade, tá? Então, um exemplo, você falhou. Surge a ideia, falhou de novo, nunca vai mudar, nem sei porque você tenta. Sem o cinturão, isso vira uma identidade. Eu sempre falho, não adianta eu tentar. Com o cinturão da verdade, eu respondo, a minha posição é em Cristo, não na minha performance, eu errei, tudo bem, bola pra frente. Entende? Eu combato um pensamento com outro. A batalha acontece na interpretação daquela verdade, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre a couraça da justiça. O que é uma couraça? Deixa eu congelar ali para eu voltar. Você sabe o que é uma couraça? Isso, olha lá. A couraça da justiça ela é como se fosse um casaco, né? A couraça ela protege os órgãos vitais, ó. Tá vendo? Ela protege o peito, o coração, o pulmão. Essa parte aqui que a gente tem ossinho para proteger, então ela protege isso, né? Então a couraça da justiça ela protege os nossos órgãos vitais. E a justiça de Cristo é igual uma vida reta. A couraça da justiça, qual justiça? O Superior Tribunal de Justiça? A justiça de Deus, né? A justiça de Cristo. Culpa e pecados não tratados, eles abrem brechas. E a função da couraça é nos proteger. Então, como é que a couraça protege, por exemplo, um coração ferido? Vamos dar um exemplo. Uma mulher que se culpa pelos seus erros do passado. Se ela não se perdoar ou não tratar aqueles erros, ela vai viver o tempo inteiro tentando compensar aquele erro. Então, o esforço dela é para que ela não erre mais por uma performance, ou ela faz de tudo para não voltar a ser aquilo, tá? Justiça não é merecimento, justiça é Cristo. Quem aqui acha que Jesus merecia mesmo morrer por seus pecados?
Ninguém acha, né? Todo mundo entende que nós pecamos. E nós pecamos ontem, anteontem, desde que nós nascemos, provavelmente vamos pecar amanhã, né? Então a gente entende que a justiça não é merecer, justiça é Cristo, e isso é a graça. Então ela protege o meu peito, o meu coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela fala de consciência. É interessante que na Bíblia a gente sente aqui e pensa aqui, é diferente, né? Então tudo sai do nosso coração. A justiça aqui inclui justificação. Cristo me declarou justo. A partir do momento que eu aceito a Cristo, eu sou justificado. Quer dizer que eu não errei? O que é ser justificado? Alguém consegue me explicar? Vamos supor, a Gisele me deve um dinheiro. Ela me deve, certo? Eu posso chegar nela e falar, não precisa mais pagar. Ela já parou de me dever? Ela me deu o dinheiro, mas ela não precisa mais. O que é ser justificado? Eu errei, eu falhei, eu cometi um pecado e por conta dele eu merecia a condenação, mas agora não estou mais. Isso me livra da consequência do meu pecado? Às vezes sim, às vezes não. Grande parte das vezes, não. Tá? O que é uma vida justa? É uma integridade que protege contra culpas e brechas. E aqui, na prática, quando eu vivo em acusação, é aquela vozinha que o tempo inteiro está me lembrando do que eu fiz de errado. Quem aqui tem a personalidade melancólica? Provavelmente você provavelmente lembra mais. Lembra de todos os erros que você cometeu, porque você é perfeccionista. Então a falha marcou muito você. Então se perguntar para você, o que você fez de errado quando você era criança? Você lembra? Então o que acontece? Quando esse pensamento vira uma acusação, o tempo inteiro está falando assim, olha, lembra disso? Você fez alguma coisa, você já lembra do passado, você já pensa, fez de novo, não é possível. Quando eu vivo em acusação, eu preciso me lembrar que a minha aceitação está em Cristo. O perdão de Deus demora quanto tempo, Elisa? Quanto tempo assim demora para ser perdoada? 5 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Isso? É imediato. Quem aqui pecou e pediu perdão? E pediu perdão de novo pela mesma coisa. E de novo. Mas você já não foi perdoado instantaneamente? Por que você está pedindo perdão de novo? Porque você está se sentindo culpado. Porque existe uma acusação sobre você. Certo? E quem que acusa? O diabo. Às vezes a minha própria consciência me acusa no sentido de apontar aquela falha. Olha, arrependimento é deixar. Quando eu me arrependo de fato, eu deixo de fazer algo. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é se emocionar. Arrependimento não é sentir remorso. Nada disso é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Eu entendo de fato que aquilo é errado. Então eu peço perdão e sou perdoado imediatamente. Por que às vezes eu fico pedindo perdão? Pedindo perdão, pedindo perdão. Porque de fato eu não me arrependi. Vou usar um exemplo que eu dou toda semana, né? Você sabe que precisa dormir 8 horas por dia? Você sabe que você precisa dormir de 8 a 12, né? Nós estamos aqui nessa faixa.
E você dorme? E você se sente culpada por não dormir? Não, é errado. Mas eu já me acostumei. Se alguém falar que eu tenho que dormir, eu até vou pensar, é verdade, eu tenho. Mas isso não gerou nada de mudança. Então eu não me arrependi, porque eu nem entendo, de fato, que eu preciso daquilo. Quando eu mudo a minha mente, a minha atitude muda, não a minha palavra. Porque eu posso falar, é verdade, todo mundo precisa aqui dormir 8 horas por noite. Mas aonde que acontece de fato a transformação? Na minha agenda, no meu dia a dia, muito mais do que no meu discurso. Então qual que é o problema? A gente foi lá, errou, a gente entende que é pecado, a gente tem aquela acusação ou aquele convencimento do Espírito Santo, mas a gente de fato não muda. Então quando o pecado não é tratado, a brecha continua aberta. O que é uma brecha? Quem sabe? É uma fresta, é uma aberturinha. Quem aqui já viu uma rachadura na parede de casa, que ela era um risquinho assim, se olhava e parecia que tinha um risco, daí ele foi ficando maior, maior. Essa é a ideia da brecha. É esse risquinho que aparecia, depois ele foi ficando maior, maior e maior. Quanto mais o tempo passa e mais aquilo não é tratado, maior são as brechas que estão abertas. Então, entenda, você pode ter orado, você pode ter chorado, você pode ter sentido remorso, você pode ter ficado emocionado. Se não houve mudança no seu comportamento, não houve arrependimento. Porque o arrependimento precede a mudança. Quando eu de fato entendo que aquilo é errado, eu mudo o meu comportamento. Quem aqui hoje não toma mais refrigerante? Não come açúcar, não come glúten. Por quê? Ou você precisou fazer isso de forma médica, ou você teve um entendimento de como aquilo faz mal para você e você tomou uma atitude, uma postura, uma decisão. Irmã Beth, a senhora não traz água para mim? Então o que acontece? Eu me arrependi do meu estilo de vida anterior. Então eu tomei uma decisão que mudou de fato. Não adianta só ficar pedindo perdão. Quando eu peço perdão que eu sou perdoada? Quando eu me Porque Deus, Ele conhece o meu coração. Ele não está falando aqui de emoção. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem muito emocionados, é isso? Que chorem, gritem e caiam no chão. Está escrito lá, não é? Que adorem em espírito e em verdade. E Ele é o Deus que sonda os nossos o tempo inteiro. A Bíblia fala, coração, coração. Vou fazer uma pesquisa. Quantas vezes aparece a palavra coração na Bíblia? Por quê? Porque de fato Ele conhece. E o pecado é perdoado instantaneamente, é imediatamente. E eu não preciso ficar, obrigada, pedindo perdão 500 vezes pela mesma coisa. Mas o reconhecer o meu erro e me arrepender precede a minha mudança. Eu posso entender mentalmente, não é essa palavra que eu queria usar? Mas eu posso entender com a minha mente, com a minha cabeça, com a minha razão, que aquilo é errado. Mas não entender com o meu coração. Porque quando eu entendo de fato, eu compreendo aquilo, eu mudo. E aí a palavra de Deus, ele fala sobre duas coisas. Ele fala que quando eu confesso o meu pecado e deixo, o que acontece? Eu alcanço misericórdia. E aí, a gente tem uma interpretação e um parêntese importante aqui.
A palavra de Deus diz assim: se você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Então eu fui lá, me arrependi de fato, confessei a Cristo e alcancei misericórdia. Mas a palavra de Deus também diz que confessem uns aos outros para que sareis. Entende que são coisas diferentes? Quando eu falo e aquilo sai de mim, não é algo que me está encoberto. O poder que aquilo tem sobre mim, ele cessa. Então eu sou sarado. Cessa. Ele cessa. Acaba. Isso. Então eu confesso e deixo. Eu confesso a Cristo. Mudo a minha atitude, então eu sou perdoado. Mas para que eu seja sarado, eu confesso a quem? Aos irmãos. A todos os irmãos. A qual irmão que eu confesso? Oi? Ao pastor, a um irmão de confiança, aquele irmão que nunca contou um segredo de alguém para você, porque se ele conta o de alguém para você, ele vai contar o seu para alguém. Pessoas maduras, por quê? Porque às vezes quando eu vou abrir algo para alguém, às vezes o que essa pessoa pensa de mim vai mudar, não vai? Ah, você descobriu umas coisas de alguém assim, às vezes você começa a olhar ela diferente, não começa? Isso. Confessar e arrepender, alcançar misericórdia. É, porque a gente está falando de cura emocional. Aí é diferente. É por isso que são duas coisas, e é por isso que eu queria tratar sobre isso com vocês. Se você errou contra aquela pessoa, obviamente você tem que ir lá pedir perdão para ela, se isso é possível, se essa pessoa ainda está viva, se ela tem capacidade mental de entender aquilo que você está falando, tá? Porque às vezes a pessoa não tem discernimento, ela vai ter um troço quando ela descobrir aquilo. Ela não tem capacidade de lidar com aquilo, então você nem vai falar sobre isso com ela, tá? Então o que acontece? Eu confesso para o outro. Que outro? Uma pessoa madura na fé. Eu já fiz isso uma vez. Eu chamei o meu marido, porque ele é uma pessoa em quem eu posso confiar. Devia ser assim, né? Pelo menos. E contei a ele algumas situações. Especifiquei exatamente o que era. Olha, eu fiz isso, aquilo. Eu falei assim, não. Confessem uns aos outros para que sareis. Então, queria confessar aqui, o pecado da inveja, da mentira, qualquer coisa. Eu não especifiquei a situação que aconteceu, porque às vezes nem a ele cabe saber, entendeu? Então, o que é a ideia do confessar uns aos outros? Às vezes a gente precisa tirar isso de dentro da gente para que a gente, como se fosse um desabafo. Então, aquela coisa que está me adoecendo por dentro, eu tiro. Pode falar, filho. Então, o que acontece? Eu tiro esse peso de dentro de mim. Eu tiro isso de cima de mim. Então, a confissão faz isso. Alivia. Porque às vezes a gente tem doenças que são criadas por pressões internas. Então, a cura acontece quando eu confesso. Há pessoas maduras, às vezes não preciso falar a situação inteira e específica, tá? Então, a quem eu vou falar, isso daí é uma outra questão. Mas a gente precisa entender que se eu não confessei e deixei aquilo, eu não alcancei misericórdia. Aquele exemplo que eu dei na outra aula, né? A gente tem
um adolescente que começou aí a se masturbar. Ele chora na primeira semana, na segunda, vai lá, pede perdão, se arrepende, semana que vem ele fez de novo. Ele alcançou a misericórdia? Mas se ele se arrependeu de verdade, ele fez de novo. Por quê? Porque não se arrependeu. Porque o arrependimento é revelado pela minha mudança de atitude. O que ele sentiu? Remorso. Porque ele sabe que errou, porque ele aprendeu que errou, porque ele foi constrangido pelo Espírito Santo que errou. Mas ele não se arrependeu. Ele alcançou o perdão? Ele alcançou um alívio de consciência, pedir perdão para Deus essa semana. Então, o desejo não é pecado. Sim. Porque a satisfação não pode ser comigo mesmo. Eu preciso de uma segunda pessoa. O prazer sexual, ele é de dois. Eu não estou falando aqui de você com seu marido ou em casa, vocês se tocarem do jeito que você fizer lá e pronto, acabou. Aí a gente tem as 3 peneiras, a gente já falou um pouco sobre isso. Tem que ser de comum acordo, não pode ser pecado. Tem que ser dentro do casamento. O que vocês fizerem ali é vocês dois. Agora, o prazer sozinho, ele sim é pecado. Tá? Geralmente você imagina, né? A gente já tratou casais, por exemplo, que o marido ficava muito tempo longe, trabalhava em outras cidades, e aí a gente tem outras questões que a gente pode tratar aí, mas é uma questão individual de cada um. Mas a princípio sim. E aqui quando a gente fala, por exemplo, nesse exemplo de um adolescente, é uma pessoa que nem deveria estar madura ainda para estar fazendo isso. Por quê? Porque isso causa uma dependência. Seja num homem, você nunca vai ter uma pressão interna igual uma mão. Não vai. Você, mulher, seu marido nunca vai ser tão rápido quanto a sua mão, não adianta. E você se acostuma com isso. Então você acaba atrapalhando depois, porque é sempre um ponto de comparação. Tá? Então existe o desejo é natural, o desejo é funcional e é bom que a gente tenha desejo, tá? Mas a aplicação disso de forma solitária, sim, é pecado, tá? Aí a justificação. Cristo me declarou justo e agora eu preciso viver uma vida justa. Uma vida justa é, eu erro, me arrependo e deixo. Então eu fico livre de culpa e livre de brecha. Tá? Então toda vez que vier acusação sobre você, você se lembra, a minha aceitação está em Cristo. E quando vier a tentação, a gente precisa escolher a integridade antes do alívio. Escolher a integridade antes do alívio. Quantas meninas, por causa de 5 minutos, engravidaram na adolescência e carregam isso para o resto da vida? Quantas pessoas, por um prazer ali de um tempo, beberam, saíram, pegaram um volante e se acidentaram? Então, são exemplos extremos? São, mas às vezes a gente está o tempo inteiro negociando a nossa integridade por alívios momentâneos. Tá? E aqui Paulo tem um duplo sentido quando ele fala da couraça da justiça, que ele fala da justiça imputada, que é essa justiça da minha posição diante de Deus. Eu fui feito justiça por Deus, então a justiça me foi imputada. Isso eu recebo por Deus. E ele fala da justiça praticada, quando eu vivo uma vida coerente com a justiça. Então, qual que é a implicação? A acusação satânica opera pela culpa. A justiça de Cristo neutraliza a culpa. Quando a culpa sai de mim? Quando eu confesso para o meu irmão. Quando eu confesso para Cristo e deixo. Quando eu me arrependo. Quando eu de fato me arrependo, aquilo não volta mais a me
assombrar. Quando eu perdoo alguém, por exemplo, a irmã Eduarda e eu tivemos um problema. Toda vez que eu olho para a irmã Eduarda e eu lembro daquele problema, eu ainda não, mesmo que eu tenha dito que perdoei. O que é o perdão? Parar de sentir aquela dor. Não vou esquecer, porque eu não tive nenhum problema neural, eu não tenho amnésia, não estou com demência, nem Alzheimer, eu não vou esquecer. Eu vou parar de sentir porque enquanto eu não perdoo, toda vez que eu vejo, é como se eu vivesse tudo aquilo de novo. Pode falar, por exemplo. Sim. Ela passa com o tempo, ela não é automática. A minha primeira sugestão, se você vai perdoar alguém, comece orando por essa pessoa. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu tive um BO com você. Então, eu decido perdoar você, porque em Cristo eu entendo que eu preciso te perdoar, porque eu vou ser perdoada conforme eu te perdoar. Então, não é merecimento, não é nada, é uma decisão. Eu continuo sentindo aquilo. Qual que é o meu primeiro passo? Eu começo a orar por você. Porque é quase impossível você continuar bravo, irritado, chateado com alguém por quem você ora todos os dias. Nem que seja um mês depois, você não sente mais. Então, essa decisão consciente de fazer o movimento, tá? Não é que eu decidi, pronto, não vou sentir mais. Eu posso ter batido o pé ali na parede, eu decidi que ele não está doendo? Não, ele está doendo, ele vai levar um tempo para parar de doer. Mas eu decidi que eu não vou xingar e nem ficar mancando. É a mesma coisa, tá? Aquela sensação, ela vai passar com o tempo. É um processo de cura. Até porque, quando eu não faço essa decisão consciente, toda vez que eu vejo você, por exemplo, eu revivo aquilo de novo, é como se fosse a primeira vez. Então, cada vez eu estou mais machucado. Lembra do nosso estudo? Acho que foi em 2024 que nós falamos da raiz da amargura. Como é que ela começa? Primeiro eu reclamo de uma situação específica, de uma pessoa, depois eu reclamo de todo mundo e depois eu entro num ciclo de autossabotagem. A ideia é essa. Quando eu não perdoo, essa sementinha vai crescendo, crescendo, até que ela faz parte da minha identidade. Tá? Então vamos lá, a couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. A função, proteger o peito, a nossa consciência, os dois aspectos que são inseparáveis, a justiça de Cristo, eu fui aceita diante de Deus, e a vida justa, que é a integridade prática. A couraça da justiça me protege contra qual ataque? Das potestades. A influência através da culpa, acusações e brechas. Elas não precisam te derrubar pela tentação. Elas simplesmente te paralisam pela condenação. Quem aqui já quis fazer alguma coisa, mas achou que não ia dar conta e nem começou? Todo mundo. Por que você nem começou? Porque achou que não dava conta? Por causa das suas experiências passadas, que você já não deu conta antes. Então, ele não precisa te dar uma tentação. Ele simplesmente pode te parar ali. O diabo não precisa ficar o tempo inteiro mandando demônio vir atrás de você. Se ele te paralisar ou se ele te distrair, ele já alcançou o que ele queria. Porque você não vai fazer o que era para você fazer. Tá? Então, como que a couraça nos protege? A culpa não tratada vira a porta aberta. Ou desespero, ou um coração endurecido. Aquele pecado de estimação, que ele começou pequeno e hoje faz parte da minha identidade. Quem aqui já ouviu falar de apostasia? O que é apostasia, irmã Elisa? Você consegue explicar? É quando eu estou tão anestesiado, eu já fiz aquilo tantas vezes que eu nem sinto mais.
Quando você mentiu pela primeira vez, ficou morrendo de medo de ser pego. Depois de 10 anos, você mente tão naturalmente que você nem sabe se é verdade ou mentira. A ideia é essa, você para de sentir aquela adrenalina, aquela emoção, né? Oi? É um afastamento. A justiça fecha a acusação. Ou você confessa e continua, confessa e continua vivendo, ou você vive corretamente e evita a brecha. Essa é a ideia. Eu fui justificado por Cristo, então fui lá, confessei meu pecado e eu vivo uma vida justa para evitar ter brechas. É possível viver 100% sem nenhuma brecha? Não. A mesma coisa que eu perguntar se é possível você viver 100% sem pecado. Eu até vou dizer que é porque Jesus viveu, né? Mas não chegamos lá ainda. Pretendemos chegar lá, amém? Então, qual que é o exemplo prático? Você peca, o pensamento, agora Deus se afastou de mim. Quando eu visto a couraça, eu confesso e sou restaurado e continuo andando em restauração para que a minha consciência seja protegida. Tá? Deu para entender a função da couraça? O que é? Quando eu peco e não confesso, quando eu peco e não me arrependo, eu tenho uma brecha aberta na minha vida, um lugar onde o diabo pode me atingir. A ideia de brecha todo mundo entende. Isso. E a minha consciência me acusa. E quando a minha consciência me acusa, o meu corpo adoece. Usando o mesmo viés que a gente estava falando aqui da questão sexual, a gente tem 3 ou 4, vou tentar falar assim. 3 ou 4 funções para o ganho de peso, por exemplo. Tudo que a gente tem na nossa vida tem uma função. Uma pessoa, por exemplo, que passou por abuso ou que foi exposta à sexualidade muito cedo, o que ela pode fazer? Começar a engordar. Por quê? Porque se ela for bonita, ela vai ser vista de novo e ela pode ser abusada de novo. Ou ela viveu uma vida muito promíscua e entende que era por causa do corpo, então agora ela deforma o próprio corpo para que ela não seja mais instrumento de tentação para outras pessoas. E isso é inconsciente. Ou então ela foi exposta muito cedo a isso, entendeu que o toque é errado, então ela faz isso para se proteger, é como se ela vestisse uma armadura, nesse sentido, obrigada querida, uma capa de gordura. Então o que é isso? Eu passei por uma situação e não tratei essa situação. Essa situação está interferindo na minha vida diária. Seja um abuso que eu não contei para ninguém, seja um pecado que eu cometi. Então, toda vez que eu tenho uma brecha, o diabo vai encontrar uma forma de me atacar. Não necessariamente uma forma visível para todos, porque uma pessoa que começa a engordar, pode ser fisiológico, pode ser um monte de coisa, mas também pode ter uma questão espiritual, através de uma brecha, de um pecado não tratado, ou de um segredo escondido, um trauma, tá? Então a ideia é, tudo que acontece na minha emoção e tudo que acontece no meu espírito afeta o meu corpo físico. E aí o próximo, a gente tem as sandálias do Evangelho da Paz. A sandália, sapato, fala de estabilidade, de estar pronto,
e de direção. Estabilidade por quê? É mais fácil andar descalço ou de sapato? Para não queimar, se tiver uma pedra, você não pisar na pedra. Quem aqui já pisou numa pedra? É horrível, né? Daquelas pedrinhas pontudinhas assim, um galho, às vezes um bicho. Uma vez eu estava na casa da minha mãe, estava descalço, fui estender roupa, chutei um marimbondo. Picou bem o meu dedo do pé. Por quê? Porque estava descalço. Se tivesse de sapato, ele podia até picar, não ia acontecer nada. Então, o calçado, ele fala dessa estabilidade. E também, quando eu visto um calçado, é porque eu vou caminhar, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu trato mães, né, que estão em casa, e aí a gente já está lá naquela fase do coque, da camiseta do político, fica de camisola o dia inteiro. A primeira coisa que eu falo para ela é: você vai acordar, vai se vestir e calçar um sapato. Se for um sapato que tenha que amarrar, melhor ainda. Por quê? Porque esse movimento prepara o meu cérebro para entender que eu estou pronto para realizar alguma tarefa, alguma coisa. Tá? E também fala de direção. Se eu vou sair para fazer alguma coisa, é porque eu sei para onde eu tô indo, eu tenho alguma coisa para fazer. Então, as sandálias falam isso. Quem traz paz, quem tem paz, não cai fácil. Aí aqui ele está falando de paz como estabilidade emocional. E o que é isso? Nós temos pessoas que vivem reativamente. Estão sempre no limite emocional. Entenda, a paz nunca foi ausência de problema ou ausência de guerra. A paz é a firmeza interior. A paz é o quê? A mesma coisa que a fé. Uma certeza de que quem governa a minha vida sabe o que está a par e sabe o que vai acontecer. Então eu não preciso estar ansioso o tempo inteiro. Então os sapatos dão estabilidade e prontidão. O Evangelho produz paz com Deus e promove paz com as pessoas. O que é isso? Se você está sempre no modo reativo, as suas respostas sempre saem agressivas e defensivas. Você conhece alguém que fala, sempre parece que está querendo esganar alguém? Você conhece alguém? Espelho, espelho meu. Lá no serviço isso é uma beleza. Amorzinho, você é uma flor. Chega em casa, mostra todos os espinhos. Parece que a pessoa vai falar com você, você já está com as garras afiadas. Né? Essas respostas agressivas e defensivas, elas são ataques dos dominadores desse mundo. A ideia do Evangelho da Paz é: o Evangelho ele me coloca no chão firme, eu sou reconciliada com Deus. Então, como eu sou reconciliada com Deus, eu sou uma pessoa da paz. E o Deus de Deus é paz, justiça e amor. Né? Então, quando um soldado está firme, ele não escorrega. Quando eu estou firmada com Deus, as minhas respostas não são reativas. Quando eu estou extremamente reativa, eu estou sobre flutuação emocional, sobre variação hormonal, posso estar tudo isso, ainda mais eu sendo mulher. Né? Tem dias aí, principalmente perto do meu ciclo, que eu tô chorona, que eu tô com mais fome, que eu quero comer mais doce, que eu tô procurando mais alívio. Isso fala de desestabilidade, às vezes até hormonal. Tá? Então, qual que é a ideia da estabilidade? Em Cristo eu tenho a paz. Em Cristo eu estou firme, em Cristo eu tenho descanso, eu vou sair, eu tenho uma direção.
Então, quando eu estou reativo o tempo inteiro, no modo reativo, defensivo, agressivo, eu estou sob ataque. Eu não estou calçado nos evangelhos da paz, tá? Quem está reconciliado com Deus não reage defensivamente ao mundo. A instabilidade emocional frequentemente é teológica antes de ser psicológica. Não entendeu nada. Essa é a ideia. Por exemplo, quem aqui se maqueia para sair? Se maqueia para ficar dentro de casa? Quem que é mais importante? A pessoa lá de fora ou a pessoa de dentro? Então vamos lá. Quem aqui passa perfume para sair? Passa perfume para ficar dentro de casa? Quem aqui faz um penteado e se arruma para ir no casamento, para ver as pessoas que você não vê normalmente, até compra uma roupa nova, mas dentro de casa, a blusa está furada com mancha de água sanitária, os shorts é aquela calça que você já cortou, o cabelo você nem penteia mais, o prato mais bonito é a toalha chique é a roupa de cama, aquela bonita, novinha, branquinha, aquele lençol de quem? Coitada, a visita não vai na sua casa nenhuma vez por ano. Mas é tudo guardado para quem está fora. Isso fala de não sentir que a casa tem importância. Qual que é o prato mais bonito? Devia ser para quem? Para aquele que aguenta o seu o tempo inteiro. Para aqueles que você pode estar doente, você pode estar remelenta, você pode estar feliz, você pode estar quebrado, eles estão lá. Às vezes por escolha, às vezes por necessidade, mas eles estão lá. Por que eu digo eu digo que a instabilidade emocional, antes de ser psicológica, geralmente ela é teológica? Porque se eu entendo quem eu sou em Cristo, as situações do dia a dia não me abalam. Eu posso conviver com pessoas que estão errando, mas elas estão errando. Elas não são erradas. E o erro delas é um problema, não me afeta. Quem aqui já foi afetado pelo erro do outro? Erro do outro. Se o seu marido chegou em casa e te deu uma resposta atravessada, você faz o quê? Nossa, coitado, aconteceu alguma coisa com ele hoje. Está irritado. Deve ter tido algum problema no serviço. É isso que você pensa? Geralmente, quando eu estou fora dessa posição, ele responde atravessado de cá e eu respondo atravessado do outro lado. Ele fala alto e eu falo mais alto. Meu filho bate o pé, eu tomo isso como uma afronta à minha autoridade e falo mais alto. Eu faço cara feia, eu ameaço pegar o chinelo. Por quê? Porque o meu filho fez isso? Não, porque isso está afetando a minha identidade. Então, quando eu tenho essa reação, a minha avó dizia assim: se estão falando mal de você e é mentira, você não precisa fazer nada porque se estão falando mal de você e é verdade, você não precisa fazer nada porque Deu para entender? A ideia é, quando eu tenho a minha identidade segura, eu não recebo as coisas do mundo
Ai, tudo dá errado pra mim, hoje o pneu furou, não sei o quê. Como se tudo que acontece fosse um ataque pessoal a mim. E dentro de casa, às vezes a gente, por isso que eu usei o exemplo de casa, é mais fácil a gente saber, porque as nossas reações em casa são mais limpas, mais sem máscara. Eu não estou fazendo papel para a sociedade. Eu estou sendo quem eu sou. Então, às vezes, o meu filho bateu a porta lá porque ele está irritado, porque aconteceu alguma coisa na rua, e aí eu já chego e falo, tá batendo a porta por quê? Entende? Quando a minha reação tá à flor da pele o tempo inteiro, tudo que eu estou recebendo é como se fosse um ataque a mim. E quando todas as coisas são um ataque a mim, é porque eu não sei quem eu sou. E eu não sei quem eu sou porque eu sou órfão, eu não sou filho. Eu preciso aprender quem eu sou em Cristo, para que a atitude do outro não me influencie. A gente no casamento vê muito isso. Às vezes o marido acordou bem, tá feliz, tudo você tá bem, tá feliz. O marido acordou irritado, xingando, chegou do serviço bravo, tem conta para pagar, qualquer coisa. O clima inteiro pesa. Por quê? Porque você está sendo movido de acordo com a situação. Você não tem estabilidade nenhuma. Tá? Então, sandálias do Evangelho da Paz. Calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Qual que é a função? Dar estabilidade e direção. Quem está reconciliado com Deus não reage para se defender o tempo todo. Você não precisa se justificar porque Deus já te justificou. Você não precisa ir lá brigar com o seu inimigo porque é Deus que peleja por você. Tá? Então, contra qual ataque? Os dominadores desse mundo. Um sistema que vive por reação, comparação, competição, orgulho. O mundo vive em constante autoproteção. Como que a sandália nos protege? Ela tira de nós a necessidade de provarmos o nosso valor. O tempo inteiro a gente ficar provando para os outros que a gente é bom. E às vezes a gente faz uma coisa muito feia. Para provar que eu sou bom, eu diminuo o outro. Então, vamos supor que eu vou lá brigar com a irmã Beth. A irmã Beth chega e fala assim, Flávia, eu não gostei porque você falou alto comigo. Aí eu vou falar para ela, eu falei alto com você porque você fez isso, isso e isso. Deu para entender? Para eu ser superior, eu diminuo. A gente faz isso o tempo inteiro. Não faz? Oi? Isso. O que eu devia fazer? Seguindo o conselho lá da minha avó. Falei alto. Nossa, fui ríspida com você, me perdoe. O que ela falou tem um fundo de... Não tem um fundo de verdade. Ah, tudo bem então. Aí depois eu penso comigo, nossa, não falei alto, acho que ela está se sentindo ruim hoje. Não causou nenhum atrito entre a gente. Eu não recebi aquilo como um ataque pessoal. Então, como aquilo não é um ataque pessoal, eu não preciso atacar de novo. Essa é a ideia, tá? Então, o Evangelho, ele tira a necessidade de provar o meu valor. Sem isso, toda a situação vira uma ameaça pessoal. Um exemplo prático, alguém te critica. Se você está sem o Evangelho, você defende, você ataca, você se justifica. Com o Evangelho, você vai avaliar se aquilo é verdade ou não e você não desmorona. Você não precisa salvar a sua reputação a qualquer custo. A ideia é isso, você foi salvo pela graça, não merecia. Você já foi justificado por Cristo. Você tem valor. Ele já entregou o Filho dele para você, provou o amor dele por você. A gente já viu que o Filho único não era qualquer coisa, era uma coisa importante. Você já sabe que não merecia,
Então você não precisa todo tempo se salvar sua reputação ou ficar provando o seu valor. O seu valor está em Cristo, em quem você é em Cristo. Não vamos conseguir acabar de novo, que já tocaram no sinal. O escudo da fé. O que o escudo faz? Quem aqui está assistindo um filme de guerra, as pessoas correndo com o escudo e vem aquela chuva de flecha e a pessoa... Aí você só pensa, meu Deus, por que não levantou o escudo? Né? A ideia é essa. O escudo, ele nos protege de coisas que vêm voando, de coisas que vêm na nossa frente, de ataques diretos, tá? Aqui ele está falando de uma fé ativa e não de uma fé teórica. Quais são os dardos inflamados? Dúvida, medo, acusação. Quando que ele lança dardos? Com notícia ruim, diagnósticos, rejeição, medo. A fé, ela sempre escolhe confiar, mesmo quando ela sente medo. Os dardos inflamados são pensamentos e setas que chegam pegando fogo. Medo, dúvida, acusação, condenação, uma imagem mental, ansiedade, tentação. A fé aqui é uma confiança ativa. Eu escolho crer no caráter de Deus acima do que eu vejo. Quando vier o dardo, eu já respondo rápido. Que promessa de Deus apaga isso? Isso daí é um dardo ou é uma verdade? Quem aqui, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, por exemplo, dá uma ilustração. Você acordou, está com uma dor no ombro. Aí você vai lá e liga a televisão, aí tá falando assim, sinais de infarto, dor no ombro. Aí você já fica, meu Deus, tá doendo, e é do lado esquerdo. E você já cria uma imagem na sua cabeça, você já está quase saindo para o pronto-socorro. Isso é o quê? Isso é um medo. Isso é um dardo que foi enviado. Às vezes eu dormi de assim. Então eu vou ficar com dor. Aí já começa a apertar a mão. Será que eu estou perdendo a força? Isso aqui está formigando. A gente tem pessoas que vivem nesse estado de desespero o tempo inteiro. Isso são dardos. E aí eu tenho que pensar, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? As flechas que eram atiradas nos romanos geralmente eram flechas incendiárias. Então esses dardos, eles são pensamentos implantados, uma pequena dúvida, um medo, a sedução do pecado, uma duvidazinha sobre Deus, e aquilo vai crescendo e vai incendiando dentro de você. É a mesma ideia que eu falei na semana passada, por exemplo, de que você sempre varreu a casa, aí você começa a ver comercial de robô aspirador. E aí agora você precisa muito de um robô aspirador. Aí você compra um robô aspirador. Aí você acha que ele não varre, ele não chupa tão bem igual quanto você varria. Então agora você precisa de um mais caro. Agora tem um outro que mapeia a casa. Aí agora tem um outro que, além de mapear a casa, ele se levanta para passar pelos obstáculos, ele não enrola. Então aquela coisinha pequena foi crescendo, crescendo, crescendo. Isso também acontece com as nossas dúvidas, com os nossos desejos. Lembra que eu falei da questão do casamento? Ninguém se separa de uma hora para outra. É uma coisinha que vai crescendo e crescendo, até que vai juntando um monte de coisa e eu não aguento. É a mesma coisa. Quando eu não apago esse dardo, ele vai pegando fogo, e daqui a pouco eu estou sendo dominado por aquilo e eu nem sabia. Então a fé aqui não é no sentido de confiança. É o ato de confiar numa promessa de Deus contra a percepção do que está acontecendo.
Você pode estar passando por um problema financeiro, mas você entende que Deus falou que é Ele que supre as suas necessidades. Então você está passando por aquele problema, mas você não está desesperado, você não está descabelado, você não está o tempo inteiro falando que está sem dinheiro, você não fica o tempo inteiro que não consegue nem dormir porque a conta vai vencer amanhã. Você está passando por aquele problema, mas com a perspectiva de que você tem uma solução, de que Deus não te abandonou, de que você vai conseguir sair daquilo. Às vezes é uma enfermidade, tá? Então qual que é a função do escudo? Uma defesa móvel contra qual ataque? Das forças espirituais diretas. Pensamentos de medo súbito, uma tentação intensa, uma acusação inesperada, ansiedade que te chega de uma forma abrupta e você não sabe por que você ficou ansioso. Esses são os dardos do inimigo. Por que dardo? Porque ele chega pronto. Como é que o escudo me protege? A fé não vai remover o pensamento. Ela vai impedir que esse pensamento se torne uma convicção na minha vida. Eu posso passar por problemas financeiros, por exemplo. Eu preciso viver em problemas financeiros. Eu posso passar uma vez por problema financeiro, mudei a minha forma de administrar e nunca mais passo por ele. Eu posso passar por ele, mudar a minha forma de administrar e ficar o tempo inteiro com medo de que vai acontecer alguma coisa de novo. O que aconteceu, por exemplo, na geração dos meus avós, que vieram da guerra e enfrentaram a escassez? O que aconteceu? Depois disso, na casa deles, na despensa, sempre tinha muita comida, tipo assim, não é um saco de 5 quilos de arroz, são 2 sacas de 50 quilos de arroz. Por quê? Medo de ficar sem de novo. Então aquela coisa que aconteceu se transformou parte da identidade. É aquela família que não passava necessidade, mas era tudo certinho. 2 chiquinitos para cada um, por exemplo. Cada um tinha 2 e pronto. Aí a pessoa casa. A primeira vez que ela vai fazer, ela faz um pacote de 1 quilo. Ela senta e come. E nunca mais conseguiu parar de fazer aquele monte de coisa. É ruim você fazer várias comidas? Não. Tem um prato colorido, com no mínimo 5 cores. Quanto mais variadas as cores, mais variado o nível de nutrientes. Mas a gente tem situações que beiram ao exagero. Por quê? Porque aquela pessoa passou uma necessidade na infância e aquilo virou parte da sua identidade. Então a ideia é essa. Quando acontecer alguma coisa, entender que aquilo é pontual, não deixar aquilo fazer parte da sua identidade. Então, por exemplo, surge algo ruim que vai acontecer. Sem fé, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar desesperado. Com fé você pensa, Deus permanece soberano, isso não está sobre o meu controle. Às vezes é um diagnóstico, né? Igual o irmão Elcio, por exemplo. Ele passou mal, foi ao hospital e descobriu que ele tinha que fazer uma operação no coração. É uma coisa grande ou pequena? Mas quando você falava com ele, ele não estava desesperado. Ele estava falando, não, eu estou orando, eu estou confiando, eu creio em Deus, eu sei que vai dar tudo certo, se eu precisar fazer, eu vou me recuperar. Você entende que a atitude é diferente? Então é isso, tá? Não vou conseguir terminar de novo. É que eu quero falar como cada uma dessas armaduras, dessas partes da armadura protegem a nossa identidade. E aí para falar isso só quando eu acabar essa parte.